Olá! Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta que, olha, é super poderosa para qualquer consumidor aqui no Brasil, o famoso direito de arrependimento. Ele está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e, pode acreditar, é um baita aliado nas compras pela internet. Então, bora entender direitinho como isso funciona na prática? Ah, quem nunca, né? A gente fica naquela expectativa, contando os dias, e quando a encomenda finalmente chega, não é nada daquilo que a gente imaginava. Sabe aquela sensação de que o que estava na tela do computador ou do celular era uma coisa e o que chegou em casa é outra completamente diferente? Pois é, essa é uma experiência super, mas super comum para quem compra online. Então, vamos falar sobre o arrependimento na compra online. É justamente para cobrir essa diferença, sabe, entre o que a gente vê na internet e o que chega em casa, que a lei brasileira pensou numa solução bem específica. E os motivos são os mais variados, né? A roupa aqui no site parecia perfeita, mas no corpo não vestiu bem. A cor que veio totalmente diferente. O eletrônico que, poxa, não faz aquilo que a gente esperava. Ou às vezes é só aquilo. Bateu arrependimento, mudou de ideia. E aí fica a pergunta: e agora? O que fazer? Seção 2: o superpoder de 7 dias. É isso mesmo, e é aqui que entra a solução. O nosso Código de Defesa do Consumidor dá basicamente um superpoder para quem compra fora de uma loja física. É o direito de simplesmente mudar de ideia, sem ter que dar nenhuma satisfação. Então, o que é esse tal de direito de arrependimento? Bom, de forma bem simples, é a garantia que a lei dá para a gente poder cancelar uma compra que foi feita fora da loja. E o ponto principal é, por qualquer motivo, dentro de um prazo certinho. Não precisa explicar por que se arrependeu. E olha só, isso vale tanto para produtos quanto para serviços, tá? E o número-chave para guardar na cabeça é esse aqui: 7. 7 dias. Esse é o prazo que a lei dá para exercer esse direito. Pensa nele como um período para refletir com calma, sabe? Para ter certeza de que aquela compra foi a decisão certa mesmo. Agora, atenção aqui porque esse ponto é fundamental. Quando é que esses 7 dias começam a contar? Muita gente acha que é da data da compra, mas não é. O prazo começa a valer a partir do dia em que o produto chega na sua casa ou a partir do dia em que o contrato do serviço é assinado. É daí que o relógio começa a correr, beleza? Ok, seção 3: entendendo as regras. Beleza, então a gente já entendeu o que é o direito e qual é o prazo. Mas e na prática, como é que funciona? Em que tipo de compra exatamente esse direito se aplica? Vamos mergulhar nesses detalhes agora. Olha, a regra é bem ampla, viu? Basicamente, o que importa é o seguinte: se a compra não foi feita dentro de uma loja física, daquelas que a gente entra, vê o produto, pega na mão, então o direito de arrependimento está valendo. Isso inclui, claro, sites de e-commerce, compras por aplicativo, por telefone, até mesmo aquela comprinha feita por catálogo ou direto numa rede social. E atenção para essa parte, o reembolso tem que ser total. A devolução do dinheiro tem que ser integral, sabe? Isso quer dizer que a loja tem que devolver não só o valor do produto, mas também o valor do frete que foi pago para ele chegar até você. A empresa não pode de jeito nenhum cobrar qualquer taxa por esse cancelamento feito dentro dos 7 dias. Seção 4. Quando o direito não se aplica. Pois é, como todo superpoder, esse também tem lá os seus limites. É super importante a gente entender que existem, sim, situações bem específicas em que o direito de arrependimento não vale. É isso? O direito é poderoso, mas não é absoluto. E entender quando ele não se aplica é tão importante quanto saber que ele existe, sabe? Isso evita muita dor de cabeça e briga desnecessário. No fim das contas, a lei tenta criar um equilíbrio, proteger quem compra, mas sem ser injusta com quem vende. Olha só, essa tabela deixa tudo bem claro. Compras em loja física? Não vale, porque a pessoa teve a chance de ver o produto ali, ao vivo. Itens personalizados, tipo uma caneca com uma foto? Também não, porque o vendedor não conseguiria vender para mais ninguém. Produtos digitais, como um e-book que já foi baixado ou um serviço que já foi totalmente prestado, geralmente também ficam de fora. E o setor de passagens aéreas e hotéis é um caso à parte, com regras bem específicas que costumam limitar esse direito. E olha que interessante esse caso real que foi parar na Justiça de São Paulo. Uma pessoa comprou um carro em leilão e depois quis se arrepender. O tribunal negou. Por quê? Porque o comprador sabia de todas as condições do veículo, inclusive que era um carro batido e recuperado. Isso mostra um ponto-chave. O direito de arrependimento serve para compensar a falta de contato físico com o produto e não a falta de atenção às informações que foram dadas. Seção 5: o cenário completo. Bom, agora vamos ampliar um pouco a nossa visão.
Vamos entender as consequências e o que essa lei significa, não só para os consumidores, mas também para as empresas e até para os funcionários que estão ali no meio. Ok, mas e se a empresa bateu o pé e não quiser aceitar a devolução? O caminho a seguir é bem claro. O primeiro passo é sempre tentar resolver direto com o vendedor, e o ideal é fazer isso por escrito, para ter tudo registrado. Se não der certo, o próximo passo é procurar um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON. E, só em último caso, se nada resolver, aí sim buscar a justiça. E, pensando pelo lado das empresas, é muito inteligente ver isso não só como uma obrigação da lei, mas como uma boa estratégia de negócio. Sabe por quê? Uma política de devolução que funciona bem e é justa constrói confiança. Faz com que aquela pessoa que está em dúvida se compra ou não se sinta mais segura para fechar o pedido. E, no fim, pode transformar uma experiência que seria ruim, a de devolver um produto, em algo positivo, fortalecendo a imagem da marca. E agora, olha só que detalhe curioso, que veio de uma decisão da Justiça do Trabalho. O direito de arrependimento cria uma espécie de efeito cascata. Pensa comigo, como a venda só é considerada 100% finalizada depois que passam os 7 dias, a comissão do vendedor que fez aquela venda também pode não ser paga se o cliente desistir. Isso mostra como essa lei mexe com toda a cadeia de uma venda, né? E para a gente fechar, seção 6, direitos, deveres e justiça. É fundamental a gente ter em mente que a lei do consumidor é sempre uma via de mão dupla. Ela cria um equilíbrio onde todo mundo tem seus direitos, mas também tem suas responsabilidades. Funciona assim. De um lado, o vendedor tem o dever de ser super transparente, de dar todas as informações de forma clara e completa. Mas, do outro lado, também se espera que o consumidor faça a sua parte, que haja com cuidado, leia os termos e condições e entenda com o que está concordando antes de clicar em comprar. A lei protege, mas não é um passe livre para falta de atenção, sabe? O equilíbrio entre as duas partes é o segredo. Resumindo tudo, o direito de arrependimento não é só um detalhezinho na lei, não mesmo. Ele é uma peça-chave, um pilar do nosso comércio hoje em dia. É ele que ajuda a construir a confiança necessária para a gente comprar online, garantindo que esse ambiente digital seja mais seguro e justo para todo mundo, tanto para quem compra quanto para quem vende. E a gente termina com uma provocação para a gente pensar junto. O jeito que a gente compra e vende não para de mudar, né? O mundo digital está sempre evoluindo. Então, o grande desafio para o futuro é como a nossa lei pode acompanhar tudo isso, como ela pode continuar protegendo quem compra, mas de um jeito que também seja justo para quem vende e que não atrapalhe a inovação. Fica aí a reflexão.